Passamos, então, ao último painel deste nosso encontro, que fala sobre gargalos jurídicos da inovação. Em São Paulo, aspectos positivos e dificuldades. Convidamos para falar a respeito Maria Paula Dallari, professora associada da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Como moderadora, convidamos ao palco a senhora Ana Marisa Chudzinski-Tavassi, diretora do Laboratório de Bioquímica e Biofísica e pesquisadora do Instituto Butantan, a quem passamos a coordenação dos trabalhos. Bom, boa tarde a todos e muito obrigada por terem permanecido aqui até agora para nós falarmos sobre o arcabouço legal e aspectos jurídicos da inovação, basicamente sobre gargalos da inovação. E para isso nós temos a professora Maria Paula Dallari, que tem trabalhado no assunto. Depois de todas essas palestras que nós ouvimos até agora, especialmente o professor Calil sendo extremamente duro em relação aos aspectos jurídicos, mas é óbvio que nós também estamos olhando para frente, a gente não quer ficar olhando para o retrovisor, e, por isso, a gente precisa entender o diagnóstico para poder trabalhar em cima do diagnóstico. Então, a professora Maria Paula Dallari, ela já trabalhou num evento preparatório para essa reunião de hoje, fazendo 2 encontros na Faculdade na São Francisco, no sentido de incentivar alunos e também profissionais a debaterem o tema dos gargalos jurídicos da inovação, porque certamente é um tema muito importante e que trava muito, especialmente quando a inovação, a tentativa de inovação, é realizada nos institutos de pesquisa e nos órgãos públicos. E, como nós vimos até aqui, quer dizer, tem muita participação dos órgãos públicos em termos de inovação. Então, a própria doutora Maria Paula, ela incentivou uma pesquisa em alguns órgãos que pertencem, também participam do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, para que dissessem quais eram os gargalos jurídicos que eles entendiam dentro dessas instituições. E, diante disso, a gente vai discutir um pouco hoje esse resultado, porque nós sabemos que, no Brasil, basicamente, o grande parque tecnológico, o estado da arte, das pesquisas, acontecem muito nos institutos e nas universidades. Então, eu reuni algumas das conclusões dessa discussão toda, e, basicamente, os tópicos para essa discussão, eu acho que é a tentativa da necessidade de redução das inseguranças jurídicas e negociais para os investidores, de forma a atrair o interesse nos projetos. Então, um dos pontos que foi pautado, professora Maria Paula, é que a legislação brasileira, no que se refere à matéria de celebração de contratos e transferência de tecnologia e de outorga do direito e uso de exploração das criações, estabelece que, nos casos em que a criação é reconhecida como relevante interesse público, fica vedada a possibilidade de licenciamento com exclusividade. E isso é um tema que tem dificultado muito, especialmente nos institutos de pesquisa, porque não é claro o que significa e em que momento se decide que é interesse público. Também foi pontuado nesse documento a ausência de um entendimento unificado de diversos pontos da legislação de propriedade intelectual, então, falando da falta de clareza da lei de inovação no que se refere à propriedade intelectual, gerada nos projetos de pesquisa, e as potenciais formas de exploração dos resultados obtidos,
Também sobre a falta de clareza no que se refere às possibilidades de eleição de foro para a resolução de possíveis controvérsias ou dúvidas entre instituições e os parceiros, a questão do idioma nos contratos internacionais, a necessidade de licitação, que hoje já foi comentada aqui, para a celebração de convênios para pesquisa em colaboração com empresas, e a baixa padronização de termos na celebração de convênios com órgãos jurídicos das secretarias e empresas públicas. Fora esses pontos, tem vários outros pontos, que é a necessidade de vias de entrada de recurso de investidores para as instituições públicas, que é uma clareza sobre isso, a própria divisão de titularidade, estabelecimento de royalties entre os parceiros todos, contratação de serviços estrangeiros, possibilidade de contratação de pesquisadores para atividades específicas temporárias, que isso é regular nas instituições federais, mas não nas estaduais. A interlocução da problemática entre os departamentos jurídicos das instituições. Então, quanto que os NITs das instituições públicas eles estão preparados para lidar com essas patentes, contratos e com a própria negociação. E, enfim, é uma pergunta, será que nós temos pessoal preparado em número suficiente da área jurídica para atender às expectativas de crescimento na área de inovação? E o que é necessário fazer, que eu sei que você tem trabalhado sobre isso, para promover a formação de pessoal mais capacitado nessa área? Então, eu acho que, se a gente puder ter um pouco de visão sobre isso, para olhar para frente, seria muito interessante. Só isso? Só isso. Eu vou falar. Boa tarde a todos vocês, todos os que ficaram até esse último painel. Obrigada, Ana Marisa, obrigada a quem me convidou para integrar essa mesa. Eu vou contar um pouco a história de... Eu estou preparada para vir falar sobre os gargalos jurídicos da inovação, mesmo depois dessa metralhadora. Estava previsto já. Aliás, eu vou dizer o seguinte, quem propôs esse tema fui eu. Quem aceitou esse tema fui eu. Quando eu sou membro do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, para muita honra minha, represento a Universidade de São Paulo, e fiz parte da equipe que trabalhou na preparação desse evento, juntamente com a professora Ana Marisa e com tantos outros. E, desde o começo, a ideia nesse evento era fazer alguma coisa que pudesse sensibilizar esse auditório público e que nos mostrasse que nós íamos enfrentar corajosamente o assunto da inovação, que nós não íamos só dizer que nós temos boas condições, etc., etc. Nós íamos enfrentar o fato de que nós não temos boas condições, de que o nosso mundo é hostil, é difícil, mas que nós estávamos preparados e entusiasmados de enfrentar os bons desafios. E, aliás, esse acho que é o mote da inovação. Já foi dito aqui por outros, que inovar é estar disposto a correr riscos, a entrar em mundos desconhecidos, a entrar em novas áreas, e isso também é verdade para o direito. Para o direito, tem algumas coisas devem ser pesadas. E, se puder pôr a minha apresentação, eu faço essa introdução e a gente vai começando a falar. Esse assunto da inovação não é um assunto tão antigo na minha carreira, mas eu, há muito tempo, venho pensando o assunto das políticas públicas e o direito. E o direito, às vezes, briga com as políticas públicas. É verdade que o nosso direito, em especial o nosso direito público, por várias razões, e essas razões não são a maldade da AGU, a mesquinhez da CGU e nem coisa nenhuma. Existem razões pelas quais o ordenamento jurídico no Brasil se cerca de cautelas. E depois, eu acho que essas cautelas acabam virando uma espécie de armadilha, que nos prende. E eu não venho falar em defesa de quem aplica a lei, mas eu venho falar como quem instiga a toda essa comunidade a buscar caminhos jurídicos mais adequados àquilo que nós estamos aqui, essa tarde, pensando em fazer, que é inovar e voltar toda a nossa energia para produzir em direção da inovação.
Pois bem, alguns lembretes têm que ser feitos. E o primeiro é esse. O direito não foi feito por uma comunidade alheia a nós. O direito, nessa nova concepção, o Brasil está comemorando com muita alegria, está celebrando os 25 anos da Constituição de 88, e essa Constituição de 88 foi redigida de acordo com um modelo que tem por base a Constituição, a Lei Fundamental da República Federal da Alemanha, de 1949, e a Lei Fundamental gerou uma série de explicações, um outro padrão da Constituição, mas que eu acho que pode ser resumido numa frase que muitos advogados têm usado muito, uma frase de um jurista alemão chamado Peter Heberle, que resume a Constituição, resume esse novo tempo com o que ele chama de sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. Isso é, ele está dizendo que, diferentemente daquilo que acontecia no século XIX ou no século XX, a Constituição não é um documento político de um lado que está separado das normas no outro. A Constituição, depois do pós-guerra, ele é a fusão entre essas duas coisas. Ela é a fusão entre o mundo político e o mundo jurídico. E essa ressalva é importante da gente lembrar, porque nós vamos reconhecer que o Brasil tem sido muito infeliz em executar, em operar essa fusão. Mas existe um pressuposto, que é um pressuposto político, de que as normas que estão aí devem ser as normas que são fruto daquilo que nós escolhemos para ordenar a nossa convivência. Então, quando eu falo dessas normas que regem os recursos públicos, existe uma expectativa de toda a comunidade em relação àquilo que vai ser feito para os recursos públicos. Então, a mesma demanda que mostra a sua ira em relação à corrupção, etc., acaba pesando na gestão dos recursos públicos que estão nas instituições públicas aplicados para a inovação. E por que eu faço essa introdução, essa premissa? Porque nós temos que superar um momento em que a gente diz eles fazem a norma, eles aplicam a norma. Nós temos que assumir nós temos que assumir o protagonismo de ser uma sociedade que é capaz de se regrar a si própria, de regrar a aplicação dos seus recursos. E regrar a aplicação dos seus recursos não é só dizer eu faço a regra quando isso me convém. É eu estar disposta a dar 3 passos adiante, dizendo o controle será feito dessa maneira, as punições serão feitas dessa maneira quando couber, ou nós vamos admitir que o gasto vai ser feito de uma maneira mais livre, com base no princípio da boa-fé. E as garantias que são coletivas serão tais e tais e tais. Então, essa questão ela tem que ser pensada em alto nível. Agora, eu vou explorar um pouco esse relatório que a professora Ana Marisa se refere, para mostrar como é que essa visão que eu estou propondo no início vai encontrar uma tradução. E eu vou dialogar um pouco com aquilo que disse o meu amigo Naldo Dantas, mostrando que existe uma complementariedade de visões, no seguinte sentido: existe no Brasil, nesse momento, uma grande iniciativa, uma iniciativa coletiva de reformar a legislação. Alguns desses pontos são importantes, reformar a legislação que se aplica à inovação, mas eu, que tenho já bastante experiência na área do direito, não colocaria todas as fichas nessa mesa. Eu estou mais do que convencida de que existe um trabalho grande a ser feito que não depende de reforma legislativa, que depende de organização do próprio setor. E vocês vão ver que essa coleta, que foi feita a pedido do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, foi feita uma escuta aos institutos de pesquisa do Estado de São Paulo. E o que eles trouxeram, que já foi em parte resumido pela professora Ana Marisa, confirma em grande parte isso que eu estou afirmando. Nós não precisamos reformar a lei toda. Eu acho que a lei de inovação é boa. Eu acho que nós temos boa legislação em geral. Existem questões tópicas a ser reformada. Nós mesmos propusemos, por exemplo, que, em relação a parques tecnológicos e incubadoras de empresas de base tecnológica, seja criada a figura da entidade gestora. Na minha opinião, essa figura não está bem prevista na legislação brasileira. E existem outros pontos que, claro, merecem aprimoramento da legislação. Mas eu nem colocaria tanta expectativa nas mudanças legislativas e nem deixaria de tomar uma iniciativa em relação a medidas infralegais, quer dizer, coisas que não dependem de lei, às vezes dependem de portaria, às vezes dependem de padrões, que podem ser feitos
consensualmente entre os vários partícipes. E nós não estamos explorando essa via que eu poderia comparar a uma nova tecnologia jurídica. Existe uma tecnologia jurídica da inovação para ser posta em prática. Vamos examinar um pouco, pode passar o próximo? Ah, não, está comigo, esse negócio está comigo. Alguém vai ter que me ajudar aqui, me ensinar aqui, que é essa flechinha da direita? Aqui passa? Não passa, não. Quando com um advogado, nem o negócio não funciona. Está funcionando até agora, né? Bom. Não, mas não é essa coisa. Tem mais de uma. Bom, enquanto ela passa a apresentação, é o seguinte: o que tem nessa apresentação? Então, resumidos os pontos, existem 2 arquivos com nome parecido, é o outro arquivo. Então, resumidos, foi feita, então, uma coleta, ouvindo, basicamente, 3 instituições do Estado de São Paulo, a FAPESP, o IPT e o Instituto Butantan. E eles informaram quais são as principais dificuldades, o que eles consideram, o que esses institutos consideram os gargalos jurídicos da inovação. E foi feito com a colaboração muito gentil do Diego Munhoz, da FAPESP, não pela FAPESP como instituição, mas por ele, como manifestação da boa vontade dele, fez uma tabulação dessas principais reivindicações. E elas são 11 reivindicações, 11 pontos. 11 pontos, e eu vou resumir alguns que a professora Ana Marisa já apontou. Por exemplo, uma dúvida diz respeito à pergunta, alguns institutos de pesquisa, pelas suas áreas jurídicas, ficam em dúvida se, em alguns momentos, precisam licitar ou não. Isso já foi dito, é o caso, tanto o caso da exploração com exclusividade, como, às vezes, uma dúvida até mais elementar e mais basilar, que parte do pressuposto de que, olha, existe uma dúvida, nem sempre aquilo que está sendo formalizado como convênio é um convênio mesmo. Na verdade, nós podemos estar diante de um contrato de prestação de serviços, porque, às vezes, a parceria para a inovação ela tem essa característica. Só lembrando que o convênio tem uma característica da comunhão de escopo. Isso é, os 2 convenientes têm, basicamente, posturas equivalentes, posições equivalentes. Existem, então, no campo da inovação, muitas parcerias entre instituições públicas. Quando a USP e a Unesp fazem uma parceria, quando o Butantan e o IPT fazem uma parceria, eles podem dizer que é um convênio, porque existe uma equivalência de posições. Quando uma empresa entra nessa relação, nem sempre existe essa equivalência de posições. E isso dá margem a que alguns entendam que se está diante de um contrato de prestação de serviços e não de um convênio. E que, sendo um contrato de prestação de serviços, pela aplicação da famigerada Lei 8666, se estaria diante da obrigação impositiva de licitar. Essa é uma dúvida. E, no campo dos contratos, eu me lembro que eram quatro dúvidas. Essa era uma. A outra era uma relativa ao foro, à cláusula de foro, quando eu tenho, do outro lado, uma entidade internacional. Se eu tenho uma entidade internacional, qual é o foro aplicável? Existe até qual é a legislação aplicável e qual é o foro aplicável. Se as partes não se entenderem, onde é que elas vão litigar? É no Brasil? É fora do Brasil? É num tribunal internacional? Essa é uma questão. Essa é uma questão que pode ser facilmente resolvida, e a primeira também, que pode ser facilmente resolvida com a adoção de modelos de contratos. Se eu tenho, isso vale tanto para o caso da exploração do contrato. Ela está sem ela não está passando o negócio porque o arquivo está ali. Só um minuto, gente. Tem 2 com o mesmo nome. Eu sei devo saber quase tudo de cabeça, mas se ela achar e trouxer isso, é melhor.
Mas eu dizia que os contratos, então, tanto a cláusula de foro é uma coisa que pode ser estabelecida por negociação. Basta que se adote um contrato padrão. E isso não é a invenção da roda, nem a invenção da pólvora. Muita gente, né, nós tivemos recentemente uma comitiva brasileira foi a Boston, e uma das coisas que nós vimos é que eles usam padrão de contrato. Eles também reclamam muito dos advogados, viu? Não é muito verdade que só os advogados daqui são criadores de casos. Os americanos também reclamaram bastante dos advogados deles. Mas uma parte dos problemas que eles enfrentaram, que eles resolveram por essa via, adotando formas padronizadas de contrato. Então, essas formas padronizadas de contrato podem resolver, por exemplo, o problema do foro aplicável. Podem resolver, por exemplo, o problema da exploração com exclusividade, porque uma coisa é a exploração com exclusividade depois que a tecnologia já está criada. Uma coisa diferente é quando o parceiro está envolvido na criação da tecnologia. E não é necessário que seja uma única cláusula que ingesse todas as situações. É possível trabalhar com uma gama de cláusulas. Eu posso ter 3, 4, 5 variações de cláusulas e um modelo ao qual aqueles que estão interessados podem aderir. Então, isso é possível de fazer, e eu acho que há já, isso é um ponto importante, em toda a discussão dessa legislação, eu acho que tem um aspecto a ser destacado, que é menos quer dizer, tem um aspecto que é o do conteúdo da legislação, mas tem um aspecto que eu acho que tem que ser muito valorizado, que é o da articulação dos agentes envolvidos para toda a mobilização em torno dessa lei. Então, essa mobilização ela poderia gerar outros resultados. Eu vou citar outro exemplo que eu estou me lembrando, que faz parte dos 11 pontos desse relatório dos gargalos jurídicos da inovação, que é o problema da importação. Importação, todo aquele que lidou, quem está nas instituições de ciência e tecnologia, ou quem lida com esse assunto, sabe que isso é um verdadeiro calvário. Né? Você tem recursos, a lei de licitação já foi modificada para incluir uma hipótese de dispensa de licitação naquela lista do artigo 24, para prever as dispensas, e, mesmo assim, a importação continua sendo problemática. O que me indica, e eu estou na Procuradoria da USP desde 92, eu já lidei com esse assunto, e me indica que esse é um tema que tem que ser enfrentado no nível, como disse o doutor Calil aqui de manhã, no nível da operação, no nível operacional. É imensa a possibilidade de que nós nos frustremos se nós entendermos que vai vir uma lei que vai resolver os problemas da importação. Acho pouco provável que isso aconteça. Porque os problemas não partem de uma fonte só. Os problemas vêm da Anvisa, que tem um olhar qualquer para o desembaraço das cargas vivas. Depois, o Ministério da Agricultura também tem uma outra visão sobre o controle. A Receita Federal tem uma outra visão. E eu entendo que, se não houver um procedimento que faça todos esses envolvidos sentarem-se em torno de uma mesa e é operacional, é muito provável que, com outras leis que estão custando uma grande energia para ser tramitadas, eu repito que eu acho que há pontos importantes na legislação, eu acompanhei, houve, como disse a professora Ana Marisa, uma discussão no início de julho, no dia 1º de julho, na Faculdade de Direito, com a presença do relator e do presidente da comissão do projeto de lei 2177, exatamente para acolher dos professores da Faculdade de Direito, vários professores se manifestaram. Então, essa comissão teve a gentileza de ouvir, e eles têm feito reuniões pelo Brasil afora, fizeram na UNB, fizeram em Rondônia, em vários lugares, para ouvir a comunidade, saber o que a comunidade espera em termos de melhoria de legislação. E o relator foi sensível, o deputado Cibá Machado, do PT do Acre, foi sensível a esse argumento de que valia a pena ser um pouco mais seletivo em relação àquilo que seria colocado na lei. Para que não se achasse que a lei ia fazer uma lei extensa e longa e ia resolver todo o problema de uma vez. Então, de fato, eu acho que foi muito aprimorado o projeto, foi editada, está em tramitação avançada essa proposta de emenda constitucional que
já deve estar em vias de ser votada. Eu acho que ela tem uma força referencial, porque ela diz que não é preciso seguir estritamente a licitação, vai ter um regime um pouco mais inteligente para as contratações no âmbito da ciência e tecnologia. Mas isso vai, na minha opinião, criar uma obrigação para o mundo, para a comunidade de ciência e tecnologia, que é desenhar esse regime. Eu não sei se... Eu não conheço o texto do RDC que está sendo gerado, não vi esse texto, e não sei se ele tem aquilo que eu acho que seria o grande diferencial, que é trazer para dentro da lei aquilo que a própria comunidade de ciência e tecnologia já fez em termos do seu autocontrole, os projetos, como é que eles são verificados pelos pares, como é que existe a ideia da prestação de contas, etc., etc. Então, vamos falar da minha cabeça mesmo. Eu acho que copiei o arquivo errado, mas eu já me lembrei de 5 pontos. Eu, se bobear, lembro dos outros, mas que era a importação, essas 2 figuras dos contratos, o problema da cláusula internacional e o problema o outro problema da licitação. Um outro ponto que estava entre aqueles aspectos que foram trazidos pelos institutos de pesquisa é um ponto que não pode ser resolvido pela lei federal, porque ele é competência da lei estadual, que é esse problema do pessoal, o problema dos pesquisadores. E isso nos faz pensar, eu volto à questão de saber que a comunidade precisa gerar essa nossa sociedade aberta dos intérpretes da Constituição e da legislação. Eu acho que precisa ter uma atitude um pouco mais aberta a saber que tem que haver uma criação de regras, uma antecipação. Nós não podemos esperar só que os órgãos de controle, que eu sei que têm milhões de problemas, eu sei que atuam de maneira desarticulada, eu sei que carecem de mais inteligência na aplicação da norma, eu não nego que haja esses problemas, também a minha vivência já mostrou que isso existe. Mas eu acho que não basta que nós reclamemos, porque isso vem de algum lugar. O que sustenta essa demanda de controle? É a própria sociedade que sustenta. Então, o que nós precisamos nos dispor é avançar um pouco mais e entender, né, isso foi falado de manhã, ser capazes de dialogar com a aspiração que dá suporte a quem está exercendo o controle. Quem está exercendo o controle não está exercendo só por um capricho, por uma coisa pessoal, está exercendo em nome da sociedade, e a sociedade precisa avançar no sentido de oferecer alternativas. Então, oferecer padrões de contratos, modelos, condições para que os vários interessados sentem em torno de uma mesa, que é o caso das importações. A gente tem que ter hábito de reuniões técnicas e ir firmando padrões, firmando protocolos. Recentemente, o Ministério da Educação fez isso junto com a CGU e fez um documento que alguns até não entenderam, mas eu acho que é uma iniciativa importante, de criar um protocolo de entendimento comum. Sobre tais matérias, nós vamos entender tais e tais entendimentos. E esse documento pode ser revisto periodicamente, mas ele vai ter um saldo muito importante na aplicação da lei. A mesma coisa em relação ao acesso à biodiversidade. O acesso à biodiversidade é regido por uma medida provisória de 2001, e ele tem vários pontos que são gargalos da inovação. Porque eu tenho vivido isso na USP. A USP faz as pesquisas com a biodiversidade, às vezes compra. Tem uma professora que está fazendo uma pesquisa com o mate, ela vai na feira, compra o mate, e ela tem que comunicar a CEGEM que ela está usando o mate-leão que ela comprou na feira, ou assim, precisa comunicar. O que, de fato, não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Mas eu acho que a gente tem que construir, assim como existe esse esforço notável de construção de uma nova base legal, tem que haver uma construção que vai até o nível da operação, que vai até o nível do formulário que é assinado. Isso vira um assunto que é do interesse da coletividade. E eu acho que esse seria o assunto a maneira mais frutífera. Nós não temos dado valor a esse tipo de possibilidade, a essa criação de tecnologia. Aqui, só para finalizar, eu prestei muita atenção no que disse o Naldo, e eu achei interessante quando você faz aquele quadro que o empresário que quer
fazer inovação, ele precisa, primeiro, fazer a prospecção das demandas latentes. Depois, ele faz o plano de negócio. Depois, ele faz o projeto dos produtos. Em quarto lugar, ele levanta os requisitos ou tecnologias. E, para a reforma da legislação, eu acho que nós devíamos pensar de uma maneira parecida. Quais são os requisitos? Será que nós levantamos mesmo os requisitos das tecnologias para a reforma da legislação? Ou nós estamos achando que o nosso mercado consumidor quer uma coisa e ele quer outra? Será que o produto que nós vamos gerar não é diferente daquele que nós vamos precisar? E vale aqui o paralelo, vale, porque pode ser, na aplicação, e a aplicação da lei é cheia dessas coisas, ela é um protótipo parecido com aquele do iPad que você referiu. Né? O intérprete entende outra coisa. Quem escreveu a lei escreveu pensando numa finalidade, o intérprete disse outra. Então, você precisa, de alguma maneira, ter um recurso para fixar uma nova interpretação. Colocar os vários agentes em torno da mesa, estabelecer, ou fazer um documento, dizendo que nós entendemos tal coisa. Isso não precisa ser feito de uma vez só. Isso não precisa ser feito na Constituição e nunca mais, ou na lei e nunca mais. É possível fazer em decreto, em portaria, em minuta padrão, em padrão de contrato, que mesmo pode ser feito no âmbito privado. A ANPEI, por exemplo, poderia liderar uma iniciativa de definir certos modelos padrão, rotinas padrão para determinadas coisas, importações, contratos, convênios, cláusulas internacionais. E isso pode acabar se estabelecendo pela sua própria autoridade. A comunidade recebe tão bem que ela acaba aderindo àquele padrão. E esse padrão vira quase que uma norma. E, se nós lembrarmos, para realmente finalizar, muito do que a FAPESP faz em termos de financiamento e recursos foi feito dessa maneira. Se nós fizermos uma investigação, os advogados fizeram uma investigação muito minuciosa de qual é a base jurídica para a FAPESP, por exemplo, fazer o repasse de recursos da instituição para a pessoa física, na conta bancária dela, nós não vamos achar. Não existe uma lei que diga é permitido fazer o repasse para a conta bancária da pessoa física. Ela faz. E ninguém dirá que ela não deve fazer. Por quê? Porque isso ficou está tão consagrado, e tão consagrado que a própria comunidade dispõe das suas formas de proteger, porque tem prestação de contas, porque é glosada a prestação de contas quando há algum erro. Então, é isso que eu digo, que a própria comunidade de ciência e tecnologia ela tem uma boa experiência. Por que ela não multiplica essa boa experiência e não põe para dar conforto e comodidade e não transforma isso nessa nova tecnologia do controle mais inteligente e do regramento das relações mais inteligente e mais adequada a esse mundo da inovação? Essa é uma espécie de contraprovocação que eu lanço, agradecendo a atenção de todos vocês, me colocando à disposição para algum comentário. Obrigada. Bom, eu agradeço à professora Maria Paula. Eu acho que todo esse documento e toda essa exposição é o início, né, de uma tentativa de resolução, especialmente para as áreas públicas, né? O documento fica registrado, eu acredito que a professora Maria Paula vai dar continuidade a tudo isso. Então, eu agradeço muito, apesar de não estar com a apresentação, respondeu basicamente todos os questionamentos. Bom, obrigada a todos. Em nome da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, nós gostaríamos de agradecer a moderadora deste painel, a senhora Ana Marisa Chudzinski Tavassi, agradecer também a presença de todos e desejar um ótimo final de tarde.